Vou começar. Esta é a parte mais expositiva. Vou tirar aqui os fones, que é para não me estar a ouvir a mim próprio, que isto é horrível. Ok. Criar uma imagem no mercado, ou lançar um produto, lançar um serviço, lançar qualquer coisa no mercado. E como é que isto pode ser aceito? Vamos falar sobre uma lei que é de Evert Rogers, um sociólogo de 1962, que é a Lei da Difusão da Inovação, que nos diz o quê? E deixem-me só ver se isto está a funcionar. Tá. Isto serve para explicar como é que os produtos ou serviços se espalham e são percebidos pelos consumidores. Ok? Ele divide a população, em geral, em 5 grandes grupos. É da esquerda para a direita. O primeiro grupo 2,5%, o segundo 13,5%, depois temos dois aqui no meio, que são 34%, e temos o último, que são 16%. Já lá vamos falar sobre cada grupo. O que nós estamos a fazer aqui é segmentação. Estamos a dizer, uma população, um nicho, uma sociedade é dividida por estes 5 grupos. E o que nós podemos fazer a partir de agora é criar uma estratégia de marketing, por exemplo, para cada um dos grupos. Isto facilita isto imenso, mas já falamos sobre isso. Eu agora vou avançar um bocadinho e vocês vão ver que isto, como é que isto se aplica e porque é que isto ainda serve. Queremos explicar o comportamento de cada um dos grupos. Cada um. E qual é a influência que eles têm na viralização dos produtos ou dos serviços, ou da imagem de marca, ou de um portfólio qualquer que nós tenhamos, lançar massagens, lançar como consultor imobiliário, lançar as unhas, qualquer coisa do género. Um produto que a gente queira lançar, um serviço ou uma imagem de marca. Queremos explicar cada um dos grupos. Este tem um comportamento, este tem outro, este tem outro, este tem outro, tem outro. Significa que não temos de ter uma estratégia de marketing para todos. É uma estratégia de marketing para cada um, que eles são todos diferentes. Isto vai permitir-nos, outra vez, vai permitir-nos segmentar as estratégias, ter uma maior eficácia na aceitação do produto pelo mercado. Ok, vamos descrever cada um dos grupos, depois vamos à parte mais engraçada da coisa, que é, depois de explicarmos, sabermos especificamente como é que podemos influenciar cada um. Primeiro, inovadores. Os inovadores são aqueles que são os visionários, são aquelas pessoas que gostam de fazer coisas novas, não se limitam a fazer coisas que os outros já fizeram. No mundo, no nosso planeta Terra, existem 2,5% de inovadores, de visionários. Bill Gates, Steve Jobs, são esse tipo de pessoas. Todas as outras pessoas não são visionários. Copiam o que esses visionários fazem, o que esses inovadores fazem. Ok? Estes são estes. Este senhor que está aqui no meio, sozinho, a dançar. Pronto, é um visionário, está ali sozinho, ninguém o acompanha, mal está a passar pelo lado, ninguém quer saber dele. E o que é que ele faz? Ele colocou a dança dele, que é o produto dele, em prática, está tranquilo. Pronto. Agora vamos ver. Depois de termos o visionário, que é este bonequinho vermelho que está aqui, depois de termos o inovador, há uns que começam a seguir. Nós vemos isto em muita coisa na nossa vida. Muita coisa. Que são os chamados os primeiros adotantes, que são 13,5% da população. São aqueles que são os formadores de opinião. São aqueles que fazem as trends. São aqueles que gostam. Há um inovador que lança um produto, um telemóvel novo no mercado, e estes são logo os primeiros. São aqueles que ficam 20 horas, ou 24 horas, ou 36 horas, à porta de um estabelecimento qualquer para serem os primeiros a comprar aquele produto, aquele telemóvel novo que vai sair, é o Samsung 7.7. E eles ficam ali 3 dias seguidos para comprar aquilo porque eles têm mesmo a necessidade de serem os primeiros, de se diferenciar do resto da população. Nós vemos isto muito nos miúdos, nos putos, né? Na malta mais jovem. Também vemos nos amantes, por exemplo, do cinema, que ficam horas e horas e horas com aqueles filmes que são os mais bombásticos a nível desse ano, não é? Por exemplo, vimos agora o Avatar 2, pessoas a irem ao cinema, aquilo foi uma coisa parva, porque não conseguimos encontrar um bilhete nas primeiras semanas, porque toda a gente quer ir ver, porque toda a gente quer ser o primeiro adotante daquele produto, daquele serviço, neste caso, do filme. 3 semanas depois podes entrar no cinema e o cinema está vazio. 3 semanas depois podes entrar numa loja e comprar o telemóvel e é simples, mas querem ser os primeiros a ver o filme, a comprar isto. Pronto, é a necessidade, é as características destas pessoas, que é este requisito de verde. Vai-se juntar ao inovador, que é um tal primeiro adotante. Não é só um, depois vão-se juntar mais. Vocês vão ver como é que isto, vocês já se começam a rir, já começam a ver onde é que isto vai parar. E isto é sempre assim, nós vemos isto.
a acontecer em tudo. Até quando queremos ajudar alguém, não é? Nós passamos por alguém que caiu e vemos 7, 8 pessoas a olhar para a pessoa que caiu. Ninguém ajuda. Isto é um fenómeno social que nós temos. Há um que Todos ajuda, vão fazemos todos ajudar. bem É assim obrigado. que nós funcionamos, pronto, é em sociedade nós funcionamos desta forma. Terceiro grupo, maioria inicial. E aí já começamos a entrar numa percentagem grande, 34% da população. E a maioria inicial são os pragmáticos. São aqueles que só utilizam algum produto, algum serviço quando já está a ser utilizado. Só começam a utilizar qualquer coisa quando isso já existe no mercado. Nós chamamos isso prova social. Os primeiros adotantes o que estão a fazer é criar prova social. Estão a criar prova no mercado que aquele produto ou aquele serviço está a ser utilizado. Estão a criar uma nova trend. Nós falamos agora, ouvimos muito nas trends agora do TikTok, é isso que está a acontecer, uma nova trend. Para quê? Para a maioria inicial começar a ver aquilo, ok, já estão a utilizar as novas trends, agora deixa-me utilizar também. Eles têm esta necessidade de, através da prova social, ou seja, quando já está a ser utilizado é quando utilizam. Então reparem, aqui temos 15% da população. Só conseguimos chegar aos 34%, a partir dos 15% neste caso, normalmente é 15 a 18%, a partir dos 15 ou 18%, quando começamos a atingir a maioria inicial, quando já existe prova social. Então significa que se eu estiver a lançar um produto ou um serviço novo no mercado e eu começar a comunicar logo para a maioria inicial, não vou ter sucesso. Porquê? Porque a maioria inicial vai pesquisar nas redes, vai ver em todo o lado onde é que está a prova social daquele produto ou serviço que a pessoa está a tentar vender-me. Não existe. Não existe prova social. E não existindo prova social, já fui. Aqui há uma coisa que temos que ter em atenção, principalmente as consultoras imobiliárias, que é muito giro. Prova social e estatuto social não são a mesma coisa. A prova social é quando tu vais comprar uma t-shirt e vês uma t-shirt com uma girafa, que a Margarete gosta muito de girafas, vês a t-shirt com a girafa e olhas para um vidro e toda a gente utiliza aquela t-shirt. Igual. Os clientes, ok? Os outros clientes utilizam aquela t-shirt. E eu vou dizer, eu tenho que comprar uma t-shirt daquelas. Toda a gente utiliza aquele carro daquela cor. Eu tenho que comprar um carro daqueles. A prova social é o cliente que faz. É o tal palavra que passa a palavra. Então, estar a agarrar na tacinha e meter tacinha a dizer que está a criar prova social, não está a criar prova social. Isso chama-se estatuto social. Ok? Há uma grande diferença. Quem cria a prova social é o cliente. Não é o consultor ou a consultora ou o dono do negócio ou quem tem o produto para vender ou o serviço para vender. Isso não cria prova social. Cria através de estratégias para as pessoas a que criam a prova social. Que são os primeiros adotantes que criam a prova social no mercado. Ok? Só aqui uma pequena diferença, porque a malta gosta muito do estatuto social, meter as tacinhas e depois diz, eu tenho que criar a prova social, meter a tacinha, sou o melhor. Não, não estão. Só estão a ser ridículos porque estão a criar estatuto social e ninguém gosta de estatuto social. Ok? A gente gosta de construir ídolos, mas depois gostamos de destruir os ídolos. É assim que funciona. Sempre funcionou assim. Gostamos de meter reis na cadeira do poder, mas depois dos reis lá estarem, nós queremos mandá-los abaixo para meter lá outro. É assim que a população funciona. Ok. Então, o terceiro, que é a maioria inicial, começam-se a juntar. Este ainda pode ser considerado primeiro adotante, que aparece mais um ou outro. O de verde ainda lá está, mas acho que caiu, que ele já devia estar ali um bocadinho, está cá. Já devia estar um bocadinho assim, com efeito de alguma coisa, e que vão começando a aparecer mais. Agora já começa a entrar, digamos, a maioria inicial. Porquê? Porque já começa a haver um grupo maiorzito. Então já temos o inovador, que é este senhor que está aqui. Vieram os primeiros adotantes, principalmente aquele de verde e este de preto, que foram os seguintes, e a seguir veio a maioria inicial. Vocês já sabem onde é que isto vai acabar. Né? A maioria tardia são os cínicos, onde a grande maioria de nós está. Nós somos todos cínicos, somos conservadores. Estes funcionam mais através da pressão de pares. Eu tenho um telemóvel, e o telemóvel é útil, funciona, mas só que o meu filho, a minha filha, a minha mulher, os meus pais, os meus sogros, os meus avós, têm o mesmo telemóvel, mas uma versão superior. E matam-me de sempre a chatear-me, estão-me sempre a matar. E tens de comprar o outro, tens de comprar o outro, tens de comprar o outro, tens de comprar o outro. Isso chama-se pressão de pares. É pressão social. E eu vou acabar por fazer o quê? Só para não ouvi-los, vou acabar por modificar.
vou acabar por, por meter o meu telemóvel de parte e vou buscar o outro. Então, a maioria tardia funciona muito através disto. Quando existe uma prova social já muito grande, onde eu começo a ficar com vergonha de não mudar para aquele serviço, para aquele produto, ou utilizar aquele produto ou aquele serviço. Dou-vos um exemplo. Os homens antigamente não faziam, pronto, eu não consigo dizer mono qualquer coisa. Pronto, os pelos aqui, perto do nariz, né? Monocelha. Perto, não, acima do nariz. Como é que se diz, Margaret? Diz lá. Monocelha. Mono. Monocelha. Monocelha, exatamente. Não Temos faziam. cá uma menina da estética. Hoje em dia é uma vergonha. Pronto, é esse tipo de coisas. Começa a haver a vergonha social e nós mudamos por causa disso. Mas temos naquele grupo da maioria tardia, não quer mudar, mas pronto, tem que mudar por causa da maioria dos outros que estão-me a chatear e eu vou passar uma vergonha porque tenho um carro velho, ou vou passar uma vergonha porque continuo com a roupa velha, mas aquela continua a ser utilizada e então a malta começa a fazer pressão social e nós vemos isto em todo lado. A maioria tardia são aqueles, ok, está lá a malta toda, também tem que ir. Então de repente começou com um. Isto é um vídeo que está na internet, que vocês podem ver. Reparem, isto tem, o vídeo total tem para aí 12 minutos. Vejam a cambada de pessoas que já estão a ir para ali. Começou com um, que nós estávamos todos a rir-nos dele, porque pensávamos que ele estava bêbado e drogado e afins. Pois, mas ele conseguiu influenciar tanta pessoa que nós ficamos pasmados como é que ele conseguiu fazer isto. Começou com o inovador. Mas a seguir tem que haver os primeiros adotantes, a seguir influenciar a maioria inicial e a seguir a influenciar a maioria tardia. Mas agora, se vocês repararem, há uns que não se levantam. Lá está, o último grupo. Retardatários, 16% da população. São aqueles que são céticos. São aqueles que não mudam nem por nada. Mudam por uma de duas razões. Ou o telemóvel que têm deixa de ser produzido e o meu varia e eu tenho que mudar porque já não existe, a tecnologia já não existe. Vemos isto, por exemplo, naquela primeira box que nós tivemos que comprar para as televisões, que nós tínhamos as antenas antigamente e depois deixaram de utilizar as antenas e tivemos que comprar uma box, aquela, não sei o nome daquilo também, mas era aquela box, vocês identificam claramente, para termos acesso à televisão. E os velhotes, ninguém queria aquilo, ninguém queria utilizar aquilo. E tiveram que utilizar a partir do momento em que o sinal deixou de vir pela antena. E a partir daí tiveram que comprar. E quando tiveram que mudar, deixou de haver isso no mercado, deixou de haver esse produto no mercado, então já não consigo utilizar. Ou então estraga-se e eu tenho que comprar outra coisa e também não existe no mercado. Estes são os retardatários, 16%. São aqueles que não se levantam, aconteça o que acontecer. Só se chegar lá alguém e levantá-los, ou empurrá-los, ou eles forem obrigados, ok? Portanto, vocês estão a ver, isto é a implementação, os vídeos que nós vimos agora, é a implementação de um produto, ou de um serviço, ou de uma imagem, ou seja do que for, neste caso de uma dança nova, no mercado. E o mercado é este grupo de pessoas. Reparem a quantidade de pessoas que continuam a ir para ali. Agora, como é que se propaga a mensagem? Vamos ver mais especificamente como é que vocês podem propagar a vossa mensagem, como é que se podem posicionar no mercado, como é que podem posicionar a vossa imagem de marca como consultora, como massagista, como tratadora de unhas, que eu chamo de tratadora de unhas, não levem mal, mas é tratadora de unhas, vocês entendem. Primeiro ponto que nós temos que ter em atenção, não trabalhem ou não se esforcem a trabalhar o último grupo. Os retardatários, que é aqueles que não querem, dou-vos um exemplo, aquelas pessoas que estão a vender uma casa, sozinhos, e colocam placa, não quer consultores. Não se esforcem com essas pessoas. Deixem lá essas pessoas sozinhas e quietas, sossegadas no canto delas. Vocês vão é trabalhar outros grupos. Quando estas pessoas optarem e começarem a ver, eu não vou conseguir vender a minha casa a não ser com uma consultora. Eles aí vão procurar. Mas eles não vão procurar porque vocês aparecem. Ou porque criam o estatuto social nas vossas redes, por exemplo. Não. Eles vão procurar ao grupo que vem antes. Vão procurar ao grupo da maioria tardia, que normalmente são os filhos, são os netos, não é? A própria esposa, se for o marido, se for a esposa. Essas pessoas é que vão influenciar estas. Portanto, não vale a pena estarem à procura de uma coisa que vocês só se vão chatear e não vale a pena o esforço. É lógico, se vocês chatearem de morte uma pessoa, vocês vão conseguir, mas vão-se estar a fazer o quê? Emocionalmente vocês vão andar de rastros e vão estragar o mercado todo.
porque depois começa toda a gente a dizer que vocês são chatos. E aquela profissão é chata, seja ela qual for. Ok? Portanto, não se esforcem nisto. Os do meio é onde acontece a viralização, ou seja, vocês querem ser muito conhecidos, é nestes dois grupos, vocês têm que chegar a estes dois grupos, mas há um problema. Quando estão a iniciar e não têm imagem de marca, não têm estatuto, vocês não podem começar por aqui. Porquê? Estes é através da pressão de pares. Estes é através da prova social. Se vocês não têm prova social, não conseguem ter pressão de pares. Então o que vocês têm que fazer é começar pelos inovadores, que são vocês, que é a vossa imagem de marca, e têm que ter primeiros adotantes. E os primeiros adotantes normalmente nós identificamos como círculo de influências. Isto é uma estratégia de marketing específica para este grupo, que é o grupo dos teus amigos, o grupo das pessoas que já te conhecem, que é o teu círculo de influência. E isso é uma estratégia de marketing adaptada para ir buscar estas pessoas. E são estas pessoas que vão começar a criar prova social. Vão começar a agarrar no teu nome e a colocá-lo no mercado. E a ser aceito pelo mercado. E vão falar para as pessoas todas. Novamente, prova social tem que ser os clientes a falar de ti. Não és tu que agarras a tacinha e mostras a tacinha. Isso é estatuto social. É coisa completamente diferente. Digo novamente, estatuto a malta não gosta, prova social a malta gosta. Prova social é a palavra passa a palavra. Portanto, círculo de influência, por exemplo, é um exemplo. Os teus amigos, os teus familiares. Outro exemplo, outras estratégias que nós podemos fazer. Massagens. Massagens grátis. Estamos a falar da malta das massagens, claro. Damos uma primeira massagem grátis. A primeira. Para a malta ver. No coaching utiliza-se muito a sessão zero. A sessão zero é para demonstrar à pessoa qual é o processo. É para a pessoa experienciar, não com coisas muito profundas, como é lógico, nem muito tempo, mas para ela ver o que é que pode fazer para modificar e melhorar. E a partir daí a pessoa vê que, ok, pode ser, vou experimentar. E então, este dos grátis, principalmente, estás a utilizar para aqui. Fazer 50% de desconto. Estás a utilizar estes, na mesma. Nós vemos isto nos telemóveis. Vamos lançar um telemóvel novo. Imaginamos que este é um telemóvel novo. Ok. Eu quero lançar este telemóvel no mercado. O que é que eu vou fazer? Eu vou lançar para os primeiros adotantes. Este telemóvel. Este telemóvel é novo no mercado. Eu não estou à espera que seja a maioria inicial, este grupo amarelo, que vá começar a comprar. Então o que é que eu faço? Eu, como empresa de telemóveis, sei que já existem telemóveis a ser aceitos no mercado, neste grupo e neste grupo. Eu vou lançar este telemóvel e vou dizer assim, os primeiros que compraram o telemóvel, que é a pré-ordem, que é a utilização da pré-ordem, os livros funcionam da mesma forma. Os primeiros que comprarem este telemóvel, antes dele sair no mercado, vocês têm 50% de desconto. Ok? Ou têm um prémio qualquer. E 6 meses antes podem fazer as pré-ordens. E o que é que vocês estão a utilizar? Estão a utilizar estratégias para este grupo. Que é para os primeiros adotantes poderem ser os primeiros. Porque eles querem ser os primeiros a utilizarem o teu serviço, o teu produto novo. Mas se eu, como empresa de telemóveis, só fizer dinheiro com este telemóvel, que é aquele que eu estou a lançar agora, lixado, não é? Então o que é que eu tenho que fazer? Os outros telemóveis, eu continuo-os a produzir e continuo a vender a estes. Estes dois grupos. O telemóvel que é aceito aqui, o telemóvel que é aceito aqui e os retardatários, que vocês já vão identificar quais são os telemóveis que os retardatários utilizam. Então, a seguir, o 7.0 faça pré-ordem, mas continuo a utilizar o 6.0 e continuo a vendê-lo. Quando sair, já existe prova social. Porque assim que o telemóvel sair, já tenho 30 mil vendas. Já existe prova social. Já fiz a pré-ordem. E o telemóvel só sai 6 meses depois. E assim que sair, já existe prova social, porque já posso dizer que há 50 ou 60 ou 70 mil pessoas que compraram aquele produto ou serviço. E de repente há prova social e estes vão começar a utilizar de imediato. Ok? Isto chama-se preparar uma estratégia de marketing para lançar um produto ou um serviço. E de repente estes começam a utilizar, têm novas features, ou seja, são melhores, os telemóveis são melhores, têm coisas novas no telemóvel, eu começo a utilizar e começo a haver pressão
pares para este grupo. E de repente, em 6 meses, após o lançamento do produto, 6 meses, 1 ano, o novo telemóvel é aceito no mercado. E viraliza. As pessoas começam a utilizá-lo. O último grupo são os velhotes, que utilizam os telemóveis de botões. E por mais que vocês queiram vender de touch, eles não querem. Não, eu sinto-me bem é com os botões. E eles continuam com os botões, podes tentar vender à vontade, só quando não existir mais de botões. Aí não existe mais, e vocês vão ver, as empresas de telemóveis continuam a produzir esses telemóveis. Continuam a ter alguns telemóveis, o 1.0, por exemplo, continua a produzi-lo, porque existem pessoas a comprá-lo, que são os retardatários. São 16% do mercado. Então continuam a fazer aquilo. Ok? Espero que tenham compreendido algumas estratégias que nós podemos utilizar. Os 2 primeiros grupos, que são os mais importantes para vocês lançarem o vosso produto, serviço ou imagem de marca, são 15% do mercado. São aqueles que têm que criar prova social, é aquilo que vocês têm que fazer. Okay? Entram no mercado, por exemplo, imobiliário, com uma estratégia de criar primeiros adotantes. Não é de lançar o meu produto no mercado. Não é de lançar a minha imagem. Eu tenho que ter primeiros adotantes. Eu tenho que ter pessoas que utilizem os meus produtos ou serviços. E eu tenho que me focar nessas pessoas. Não posso ir trabalhar os retardatários, que é aquilo que fazem. Que é aqueles que não querem vender com consultoras. Aí não vou lançar o meu produto no mercado. A minha imagem não passa. Eu 20 anos depois ainda estou a tentar fazer o mesmo tipo de estratégias quando estava a começar. Porque a minha imagem ainda não foi aceita pelo mercado. Eu estou a utilizar as mesmas estratégias de bate-porta, por exemplo, que isso deve ser utilizado. É uma ferramenta brutal, é uma estratégia de marketing brutal para o início. Eu tenho que fazer dinheiro. Mas 20 anos depois estás a fazer bate-porta, significa que as tuas estratégias de marketing não foram adaptadas a isto. Possivelmente andaste durante 20 anos a tentar vender para estes 2 grupos. Nunca começaste desde o início e não passaste a tua mensagem, não criaste a tua imagem de marca no mercado, naquela área. O que é que eles fizeram? Agarraram na Greta e começaram a passar a mensagem aos jovens. Há 6 anos atrás, 7 anos, 8 anos, não sei, qualquer coisa assim do género. E hoje em dia é aceito no mercado. A ideia dela é aceita. Porquê? Porque foi ela que fez como primeiro adotante, chamou os outros jovens todos, que são primeiros adotantes também, e de repente a maioria inicial começou a utilizar e a maioria tardia vai por pressão social. Que os pais têm que fazer, porque os filhos vão fazer uma manifestação contra a mudança climática. E os pais vão por arrasto, porque têm que ir. Ok? E é assim que eles conseguem lançar produtos, mensagens ou serviços no mercado. Existe aqui nesta teoria de Herbert Rogers, que ele diz-nos que é o abismo, que é esta coisinha que está aqui no meio, são 15 a 18% do share do mercado. Enquanto não atingires a 15 a 18%, tu tens de estar sempre a trabalhar constantemente e só quase focado nisto, nos primeiros adotantes. Mas quando passas esta margem, de 15 a 18, ele diz que é o tipo, isto parece que é a última gota no copo e aquela última gota é quem torna tudo. Mas entretanto estás a meter gota a gota e tu vês que o copo já está cheio. Certo? Nós nunca sabemos quando é que é a última gota. O que acontece nesta teoria, e nós vemos isso, é que quando chegas entre os 15% a 18%, vai haver uma altura, por exemplo, que uma consultora imobiliária está a trabalhar e não, o telefone não toca e de repente começa a tocar e não para. E recebe 30 chamadas por dia. E nós identificamos o dia, mas não identificamos o tempo que aquilo demora a chegar lá. Não sabemos. Não sabemos. Porque os primeiros adotantes é que têm que fazer o trabalho deles. Okay? E os primeiros adotantes fazendo o trabalho deles, nós sabemos que se conseguimos atingir 15% do mercado, 15 a 18% do mercado, isto faz um tip e de repente viraliza. Okay? De repente vai embora e não temos controle sobre isso. E toda a gente conhece. Significa que se 18%, vamos chamar os 18%, que é mais seguro dizermos 18%. Se chegarmos aos 18% ou ultrapassarmos os 18%, isto facilmente vai para os 60%. Porque a partir daí toda a gente começa a utilizar porque já existe prova social. Então basicamente o que nós temos que fazer é
trabalhar muito a prova social para passarmos este abismo. Mas na fase inicial, que é chamada estes dois grupos, a maioria das inovações ficam pelo caminho. Isto é uma coisa como 90 e qualquer coisa por cento. Por exemplo, as empresas abrem, aquelas empresas pequeninas, e 90 e qualquer coisa por cento no final do primeiro ano já fecharam. Porquê? Por causa disto também. Porque as pessoas vão por estratégias de marketing e muitas vezes começam a comunicar logo desde o início para o grupo dos últimos dois, que é a maioria tardia e os retardatários. E aí dá porcaria. Porque não consegues ter a passagem do palavra passa palavra da tua imagem, do teu nome, do teu produto ou do teu serviço ou da tua mensagem. Deixa-me só ver aqui. Exato. Até aqui tudo bem. Agora vejam, por exemplo, como é que fazem no teatro. Isto é o público. Este senhor está a falar, isto é do Brain Games, para quem quiser ver, ele está a dizer barbaridade. Está a dizer coisas sem nexo. É a propósito. E vejam as pessoas a reagirem ao que ele está a dizer. Tipo, deve estar a ter um AVC ou uma coisa qualquer. Certo? Agora, ele para e de repente fica à espera da reação das pessoas. E o que a maioria das pessoas faria, todos nós faríamos, vejam que eles até estão a falar que ele não está bom da cabeça, qualquer coisa do género, ficávamos todos a olhar para ele, então começávamos a agarrar nos tomates para mandar os tomates a ele. Que ele não está a dizer coisas sem nexo. E de repente, isto acontece. Vejam. Ele está à espera e de repente começam a bater palmas e levantam-se. E o público todo levanta-se. O que é que aconteceu? No público há duas pessoas que começam a bater palmas e levantam-se. E a partir desse momento, estes dois são, que é este de azul e esta menina de cor-de-rosa, são dois que são pagos para se levantarem. Isto acontece, por exemplo, muito na política. O político acaba de falar ou está a falar qualquer coisa e alguém começa a bater palmas. E toda a gente vai para o rastro. Essa pessoa, que é o primeiro votante, é paga. Normalmente é paga. São pessoas do staff que estão no meio das pessoas normais, não é? No Congresso, que são pagas para fazer de primeiros adotantes, que é para ver este efeito social, para as pessoas começarem a bater palmas e a levantarem-se. Então, o que é que eles fizeram? Eles utilizaram a estratégia, e eu vou-vos colocar este vídeo outra vez, eles utilizaram a estratégia dos primeiros adotantes para influenciar o resto do grupo. E vejam que os de verde, este e esta senhora, são os primeiros, e há malta aqui a olhar e a rir-se, porque estes levantaram-se, como é que é possível? Já bater palmas é o que é, e levantarem-se é o choque para alguns. E isto acontece por causa daqueles dois primeiros adotantes. A tendência seria, se ninguém fizesse nada, ficava tudo em silêncio. Ficava tudo no mesmo grupo. Isto tem a ver com outras teorias sociais e da forma como o ser humano funciona também. Imaginamos, alguém cai no chão e toda a gente passa ao lado e ninguém vai ter com o homem. Ninguém. É verdade. Até que há um que vai lá para ver se ele está bem. E de repente vão lá mais 7 ou 8. E isto acontece, e é o bystander effect, é o efeito espectador, e isto acontece porque só existe, no grupo, só existe uma opção, é passares e não dizeres nada. Mas quando existe a segunda opção, alguém a ajudar, eu posso decidir se vou ajudar também, ou se continuo a passar. Então estes efeitos no mercado, só para finalizar aqui, estes efeitos são efeitos que nós temos que controlar muito bem e colocar aqui. A seguir, vocês fazem umas perguntas todas e eu explico especificamente como é que podemos fazer isto, que isto é um bocadinho da teoria, que era preciso falar muito mais do que isto, mas a seguir falamos especificamente como é que vocês podem fazer nas vossas áreas. Está bem?